Olá pessoal, vamos continuando aqui o nosso assunto de química e na outra aula a gente parou nessa lista de exercício. Vamos agora continuar e vamos continuar falando de propriedades coligativas. É um assunto um pouquinho extenso, ainda tem uma, uma boa quantidade de coisa para a gente ver. E vamos continuar falando de ebulioscopia, certo? Então, na outra aula a gente viu um pouco, fez algumas questões e agora a gente vai seguir isso aí. Então, a temperatura está relacionada com a agitação térmica das moléculas, ou dos íons, no caso, de uma solução, que constitui a substância. Ela é diretamente proporcional à energia cinética média dessas partículas. A diferença é que a temperatura não depende da massa, enquanto a energia depende. Veja só, quanto maior a temperatura, mais energia cinética é fornecida ao sistema. E, consequentemente, maior será a agitação das moléculas. Ou seja, a temperatura ela está relacionada à agitação térmica. Quanto mais energia você fornece, maior é a agitação térmica. Se a gente pegar esse esquema aqui, ó, aqui eu tenho a temperatura 1, veja que a quantidade de partículas na fase vapor aqui ela é muito baixa. Se eu aumentar a temperatura e for para a temperatura 2, eu já tenho uma quantidade maior, ou seja, a agitação térmica das moléculas aumentou e, consequentemente, eu tenho uma proporção de volume maior. E se eu aumentar mais ainda, eu vou chegar aqui numa quase saturação de vapor. Por quê? Porque eu aumentei a energia que é a agitação térmica, das moléculas e, consequentemente, eu aumentei a proporção de, uh, de vapor, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e maior a pressão de vapor da substância na fase líquida. O que é a pressão de vapor? A gente já viu isso, que é justamente a pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido. Então, se eu tenho uma temperatura mais alta, eu tenho mais vapor, consequentemente, eu tenho uma pressão maior. Se eu tenho a temperatura mais baixa, eu tenho menos vapor e, consequência, eu tenho uma pressão de vapor menor, certo? Quando a gente trata de vapor, de pressão de vapor e tudo mais, um dos casos mais corriqueiros e mais simples do dia a dia que a gente tem é a panela de pressão. Então, primeiro vamos pensar o seguinte, ó, quando a pressão ela aumenta de 760 para 1500 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição da água aumenta de 100 para 120 graus. Então, ó, nesse gráfico aqui, a gente tem temperatura, pressão. Eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Quando a gente aquece uma panela, né, tipo essa aqui, a evaporação da água aumenta e a pressão de seus vapores se soma à pressão do ar já existente. Quando a pressão total for maior do que a do ambiente, vai ter um excesso de energia aí, né, na forma de pressão. Então, com isso, a temperatura de ebulição da água ela vai aumentar e os alimentos vão cozinhar mais rápido. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho um recipiente que é fechado, né? Aqui eu estou aumentando a temperatura constantemente, certo? Consequentemente, ó, se eu aumento a temperatura, a pressão está aumentando também. E aí, a pressão que é possível aqui numa panela dessa, mais ou menos a de 1500 milímetros de mercúrio, que é 2 atm, ou seja, o dobro da nossa pressão atmosférica. O que é que isso quer dizer? Que se eu fornecer o dobro de pressão, eu aumento em 20 graus a temperatura. E isso aí vai afetar a temperatura o tempo de cozimento dos alimentos, porque vai encurtar o tempo de cozimento, já que você tem uma temperatura maior. Por isso que a pressão, a panela de pressão, ela é bastante útil pelo fato de conseguir cozinhar os alimentos mais rápido por conta desse efeito da pressão na temperatura, certo? Então aumentou a pressão, aumentou a temperatura também. Na prática, a gente percebe que os líquidos mais voláteis fervem com mais facilidade. O que é ser volátil? É evaporar fácil, evaporar de forma mais simples, mais rápida. Ou seja, a temperaturas mais baixas. Este fato é mostrado no gráfico abaixo, aqui, ó.
no qual podemos comparar as curvas de pressão máxima de vapor do éter, álcool e água. Então a gente tem aqui esse gráfico ó, com 3 substâncias diferentes. A curva do éter está acima das outras, ó, indicando que em qualquer temperatura a pressão de vapor do éter é maior do que a do álcool e da água, certo? Então o álcool está aqui e a água está logo aqui abaixo. Em outras palavras, significa que o éter é mais volátil. Então o éter ele evapora mais fácil, ele é mais volátil, certo? Do que o álcool e do que a água. Por que isso acontece? Tem uma série de fatores que influenciam isso. O principal com relação a isso aí é as interações intermoleculares, as forças intermoleculares. O éter, em comparação aqui com o álcool e com a água, o éter não tem ligações de hidrogênio. O álcool e a água têm. O que essas ligações fazem? Elas é como se elas tivessem uma certa força para impedir que as moléculas saíssem do líquido. E aí você precisa fornecer mais energia, ou seja, aumentar a temperatura, porque torna-se mais difícil evaporar o líquido. Por conta disso, a gente tem aí uma temperatura de ebulição muito menor para o éter e, consequentemente, uma pressão de vapor maior, certo? Então, tem um esqueminha aqui que mostra de forma mais simples. Ó. A curva da água está abaixo das outras, né? Então a água é menos volátil do que os três. Veja só nesse esquema aqui, ó. Maior pressão de vapor, isso aqui é bom lembrar. Maior pressão de vapor tem a consequência de ser o líquido mais volátil e tem a menor temperatura de ebulição. Por exemplo, a temperatura de ebulição do éter é aproximadamente 35, 37 graus por aí. A temperatura de ebulição do álcool é um pouco maior que 70 graus e a da água na faixa de 100 graus, né, dependendo do nível do mar e tudo mais. Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido e menor é a temperatura de ebulição, certo? Vamos ver um exemplo aí. E eu acabei marcando já aqui a resposta, mas tudo bem. Exemplo, digamos que você possui as seguintes amostras. Brometo de cálcio, 0,1 mol por litro. Brometo de sódio, 0,2 mol por litro. Sulfato de potássio, 0,2 mol por litro. Sacarose, 0,5 mol por litro. E ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. A ordem crescente de temperatura de ebulição dessas amostras é, como já está marcado aqui, então vamos pensar o seguinte, ó. O 3 é o que tem o maior. Por que é o que tem o maior? Ó, aqui eu tenho sulfato e tenho o íon potássio. O íon potássio ele tem 2 átomos de potássio e o íon sulfato tem 1, ou seja, eu tenho 3. 3 partículas. Com essas 3 partículas, eu tenho a concentração de 0,2, ou seja, 3 partículas vezes a concentração das 0,6 mol de K2SO4. Então ele tem a maior quantidade, certo? O que isso tem a ver? Veja só, se ele tem mais soluto, ele vai impedir muito mais a ebulição do líquido. Ele vai... deixa eu voltar aqui uns slides. Tem um esqueminha que mostra, por exemplo, aqui. Eu tenho essa camada aqui. Se eu tiver sais aqui dissolvidos, eles podem impedir que as moléculas de água saiam aqui da solução. O que isso faz? Faz com que você precise de uma temperatura maior para poder evaporar. Então, você aumenta a temperatura. E o que é que essa pergunta que eu coloquei aqui ela está dizendo? Que eu quero a ordem crescente da temperatura de ebulição. Então, se eu tenho mais partículas, eu tenho mais dificuldade de evaporar o solvente, certo? Então, esse é o mais, o que tem a maior temperatura, o que tem a menor pressão de vapor. Depois vem aqui o 4, que é a sacarose. Eu tenho 0,5 mol de sacarose. E por que aqui eu não multiplico por nada? Porque a sacarose é uma molécula, é uma única molécula. Então, essa é a quantidade que eu tenho dela. Depois vem o 2, que é 0,2 mol de sódio e brometo.
Então, o 1, eu tenho 2 bromo, 1 cálcio, então dá 3 partículas. E, por fim, aqui eu tenho o 5, que é o ácido clorídrico, eu tenho só uma partícula de cada, um hidrogênio e um cloro. Então, a sequência correta é essa aqui. É bom sempre prestar atenção nesse tipo de questão, porque olha, ele está falando aqui, ó, ordem crescente de temperatura. Se a gente for observar, a gente poderia se confundir com essa aqui, ó. Essas duas aqui estão bem parecidas, só que uma é o inverso da outra. Então, se a gente não prestar atenção, ó, essa aqui é a ordem decrescente de temperatura. E essa aqui é a ordem crescente de temperatura, certo? Então, tem que prestar atenção no enunciado da pergunta, né? No enunciado da questão. Senão, a gente acaba se confundindo e errando. Uma questão que não é difícil, certo? Então, agora que a gente já viu a parte de ebulioscopia, a gente vai ver a parte de crioscopia. Então, se a ebulioscopia é a parte que estuda as variações na temperatura de ebulição de uma amostra, o que a gente vai ver agora é a crioscopia, que é justamente o contrário. Então, para que uma substância passe da fase líquida para a fase sólida, é necessário que suas moléculas percam energia. Essas moléculas liberem energia cinética e, portanto, haja diminuição da temperatura do sistema. Quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas e menor a pressão de vapor da substância, certo? Então, a crioscopia, ela estuda o abaixamento do ponto de solidificação do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. A gente estava estudando até agora há pouco, nesse exemplo que a gente viu, o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Quando a gente tem um líquido puro e a gente adiciona um soluto a ele, a gente aumenta a temperatura de ebulição desse líquido, porque fica mais difícil desse líquido evaporado, ele obter energia para se desprender do líquido. Agora o que a gente vai ver é exatamente o contrário. Quando a gente tem um soluto adicionado a uma solução, a temperatura de congelamento, de solidificação, diminui, porque fica mais difícil desse solvente congelar, entrar no estado sólido, certo? Então, vamos seguindo. Vamos passando aqui. Realizando experimentos com congelamento da água pura e construindo um gráfico análogo ao da ebulição, a gente vai encontrar uma reta quase que vertical conforme está ilustrado aqui, ó. Então nós temos aqui sólido e líquido. Ponto A, fusão e aqui a congelação, congelamento, certo? Então o ponto A indica que sob pressão de 760 milímetros de mercúrio, que é um atm, a água líquida passa ao estado sólido a 0 grau. Aqui, ó. Ou o gelo derrete. Então, está aqui nesse ponto. Se a temperatura aumentar, ela fica líquida. Se a temperatura diminuir, ela volta para o sólido. Ele está no estado intermediário aqui. A inclinação, essa inclinação da reta aqui, ela é obtida em relação ao eixo das pressões. Aqui, ó. E ela mostra também que o ponto de congelamento da água varia muito pouco com relação à pressão externa. Então, ó, quando a gente tem aqui, está aqui a 0 grau, e a gente está variando aqui a pressão, mesmo que eu diminua a pressão aqui para próximo de zero, a temperatura não vai diminuir tanto aqui. Ó, a variação de temperatura daqui para cá não é tão grande. Da mesma forma aqui, ó, se eu aumentar muito a pressão, também não vai ter uma grande mudança. Então, para que um líquido puro passe da fase líquida para a fase sólida, ou seja, para que ele atinja a temperatura de solidificação, é necessário que a pressão de vapor da fase líquida e da fase sólida se tornem iguais. Então, a pressão máxima de vapor na fase líquida tem que ser igual à pressão máxima de vapor na fase sólida, certo? Vamos parar com essa aula
aqui a gente continua falando ainda de crioscopia na próxima aula, ok? Então, até mais.